crise política subiu de patamar nos últimos dias no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou incluir o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas investigações no chamado inquérito das fake news, porque o presidente vinha dando seguidas declarações mentirosas, manipuladoras e perigosas, dizendo que ou tem voto impresso no Brasil ou então não vai ter eleição. Como assim? Ele não decide se tem ou se não tem eleição, a Constituição é que determina estas regras. Então, Bolsonaro foi incluído na investigação por disseminar informações falsas e que atentam contra a ordem democrática. Ele devolveu, disse que o ministro Alexandre de Moraes tinha que tomar cuidado e que a hora dele ia chegar. Declaração de miliciano, né? Declaração de quem faz ameaça pessoal e não debate político. Bolsonaro disse também que pretende jogar dentro das 4 linhas da Constituição, como se fosse um favor que ele estava prestando ao país, agir dentro das regras. Mas que talvez tivesse que sair da Constituição e que essa hora estava para chegar. Uma ameaça clara e aberta. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral também reagiu às ameaças do presidente, ao falar que não vai ter eleição se não houver voto impresso. E aí, se essa investigação no TSE for levada adiante, ele poderia ficar inelegível para a eleição do ano que vem. É um conflito muito sério, porque imagine, Bolsonaro pode inclusive querer isso. Ele fica inelegível e aí tem uma desculpa para dizer, olha, me deixaram inelegível, tenho que agir pela força. Agora, se não toma nenhuma atitude também, ele vai avançando cada vez mais. Então é um chantagista na presidência da República, algo muito perigoso no país. Inclusive o Bolsonaro disse sobre essas investigações, ironizando, vão fazer o quê? Vão fazer busca e apreensão na minha casa? Vão mandar a Polícia Federal ou as Forças Armadas? Querendo dizer, sou eu que mando na Polícia Federal e nas Forças Armadas. Não vão ter força para me investigar nem para fazer nenhum tipo de medida coercitiva contra mim, disse o Bolsonaro. E então por isso que a crise subiu de patamar. Houve uma reação forte na sociedade, em setores até moderados, liberais, empresários, economistas de linha assim próximos ao PSDB, soltaram um manifesto dizendo que vai haver eleição no Brasil, defendendo o sistema eleitoral contra esses ataques do Bolsonaro. E houve uma reação também no próprio Supremo. Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes, atacou o ministro Barroso, e aí o presidente do Supremo, Luiz Fux, que havia marcado uma reunião entre os 3 poderes, legislativo, judiciário e o governo, o poder executivo, cancelou essa reunião. Disse que para haver diálogo tem que haver respeito e fez um discurso duro, passando uma risca no chão. Daqui não podemos passar mais, Bolsonaro. Vamos ver o que disse Luiz Fux. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta Corte durante as férias coletivas de julho sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Bom, até 15 dias atrás, muita gente entendia que não há clima para golpe. A gente ouve, né, alguns jornalistas, analistas dizendo que isso aí é o Bolsonaro fazendo ameaças vazias, né?
é cão que ladra, mas não morde, mas olha, as análises mudaram um pouco, em vários setores. Do Sarney, ex-presidente, ao Guilherme Boulos, do PSOL. O Sarney disse que nós vivemos uma espécie de anarquia do populismo de Bolsonaro e há risco para as instituições. É evidente que há. O Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente pelo PSOL, liderança importante, deu uma entrevista exclusiva para o Brasil de Fato e disse que a esquerda deve concentrar esforços para tirar o Bolsonaro agora, em 2021. Porque se chegar a 2022 nesse clima, ninguém sabe o que pode acontecer. Bom, no final das contas, Bolsonaro mostrou que está em minoria na sociedade e em temas importantes está em minoria também no Congresso Nacional. O tal do voto impresso foi derrotado esta semana na Comissão Especial da Câmara dos Deputados por larga margem de votos. Estava claro que ele perderia. Eles só adiaram a derrota. Então por que insistir nesse assunto? Inclusive agora, apesar da derrota na comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está dizendo que pode levar o assunto diretamente para o plenário. Seria uma espécie de um golpe, né, regimental, para manter esse assunto. Tem que ter voto impresso. Por que manter? Se vai ser derrotado, deve ser derrotado também em plenário. E se passar na Câmara, deve ser derrotado no Senado. Então é, na verdade, para dar algum discurso para os apoiadores do Bolsonaro, já que ele não tem o que dizer. O que ele pode dizer para o país? A economia desaba, a inflação voltou forte, principalmente nos alimentos. O Banco Central está subindo os juros. 15 milhões quase de desempregados. E a pandemia, que só não está pior porque os governadores e os prefeitos agiram de alguma forma. Então, o que ele tem para dizer é fazer essas agitações vazias, ameaças. Então ele dá um discurso para a turma dele e ao mesmo tempo ele distrai, obriga todo mundo a ficar nesse debate, enquanto o Arthur Lira, na Câmara, que é um cúmplice, hein? Arthur Lira, se um dia essa página for passada limpo, o Arthur Lira vai estar ao lado do Bolsonaro como um cúmplice desse absurdo cometido no Brasil. Enquanto a sociedade gasta energia para discutir essas pautas trazidas aí pelo Bolsonaro, o Arthur Lira passa na Câmara. Privatização dos Correios. Aprovaram esta semana o projeto que permite a privatização total dos Correios. Os Estados Unidos, um país ultraliberal, lá tem correio estatal, porque é um setor estratégico. Não faz sentido. E os Correios dão lucro, funcionam bem e atendem todos os cantos do país, onde as empresas privadas não vão chegar. E quer apostar que vai subir o preço? Correio hoje em dia é uma coisa relativamente barata. Vai subir. Eletricidade. Olha o preço que está. A água é estatal em São Paulo, está na mão do Estado, o preço um pouco mais baixo, bem mais baixo. Agora compara a conta de água e a conta de luz. E vamos ver o que vai acontecer com os Correios. Então, privatização dos Correios, grilagem de terras, um projeto de lei que facilita a grilagem. E reforma eleitoral, querem aprovar um sistema eleitoral chamado Distritão, que seriam eleitos os deputados independentes dos partidos, os mais votados no geral são eleitos. Um sistema que nenhum país do mundo sério adota. E é um projeto do Arthur Lira para que o Centrão permaneça com poder. Bom, Bolsonaro vai fazendo tudo isso, distração de um lado, ameaças do outro, e a popularidade dele não melhora. Nós tivemos mais uma pesquisa essa semana com o Lula disparado no primeiro turno, né? No primeiro turno o Lula teria 39, Bolsonaro 25, Ciro 8, Datena, que agora é incluído, 7 e Dória 6. E se tiver segundo turno, o Lula ganha de todo mundo. Do Bolsonaro, por exemplo, 52 a 32, por 20 pontos de margem nesta pesquisa do Poder Data. E o Bolsonaro perde de todo mundo no segundo turno, tem uma rejeição altíssima. O único sinal amarelo para a gente prestar atenção é que a avaliação do governo Bolsonaro parou de piorar, né? Ela ia piorando muito, parou de piorar. Parece que essa discurseira dele, essas motociatas, essa coisa do voto impresso, conseguiu segurar aquele núcleo duro, ele conseguiu recuperar um pouquinho do apoio entre evangélicos e entre a população do sul, né, a região sul do Brasil, que costuma apoiar mais o Bolsonaro. Então ele consegue reagir e reagrupar os mais radicais bolsonaristas, favorecido também pelo recesso da CPI. Agora, esta semana, a CPI da pandemia voltou, novos depoimentos vão sendo colhidos e a CPI, em breve, deve trazer um relatório final demolidor mostrando o esquema do Bolsonaro, dos militares e dessa turma toda no Ministério da Saúde. Além do discurso irresponsável, eles queriam faturar grana mesmo.
É essa a expectativa para as próximas semanas e cresce a pressão pelo impeachment editorial na primeira página do jornal, pedindo que o Bolsonaro saia porque ele é um projeto de ditador no Brasil.